ter relacionamentos, né? Sim. O ser humano, ele é um ser social, né? Então depende das relações e aí sempre vai ter o confronto. Sempre vai ter o confronto. Então, podemos dar boa noite para o pessoal da TV Rio Mafra, que estamos juntos mais uma vez. Está comigo aqui Juscelia, que vai conversar com a gente, que vai nos entrevistar. Juscelia, hoje o programa na verdade, né? Hoje é com você o programa. Então, boa noite a todos que nos acompanham aqui pela TV Rio Mafra, com o estúdio TV Rio Mafra. E desculpe, hoje, a força do hábito. O nosso entrevistador é o entrevistado. Meu nome é Juscelia Alves, como o Davidson já me apresentou. E vou retribuir, vou apresentá-lo também, mas hoje através do currículo, né? Um pouquinho, porque a experiência aqui é bastante grande e uma vez por mês, pelo menos, a gente vai trazer um pouquinho dos conhecimentos do Davidson também, para tentar agregar, colaborar, melhorar aí a qualidade de vida das pessoas, né? Vou até ler, porque senão eu vou perder um pouquinho, né? Então, o Davidson sempre conduz, né, a nossa programação aqui às terças-feiras, mas hoje ele vai emprestar esse conhecimento para a gente, como psicanalista, me atende também, eu só posso falar muito bem, né? Como terapeuta integrativo, ele é nutricionista, graduado e pós-graduado em nutrição neuropsiquiátrica. E para quem já te conhece há muito tempo, também já conhece a tua experiência como terapeuta de casais, né? E hoje a ideia é justamente emprestar um pouco deste conhecimento na terapia de casais para que a gente traga aí alguma contribuição para quem nos assiste, colabore, para que as pessoas comecem a entender um pouquinho de situações que são naturais de todo ser humano, mas que quando a gente está vivenciando, às vezes, né, vira uma... intriga muita gente e traz sofrimento, e nós podemos superar todos juntos e nos identificar às vezes com coisas, com a tua própria experiência, né? Então hoje nós trouxemos como o tema da nossa conversa os relacionamentos tóxicos. E é um tema muito debatido, a gente vê bastante nas redes sociais, muitas vezes um relacionamento tóxico acaba evoluindo para violência física, né? Mas ela é antecedida com toda certeza pela violência psicológica, né? E aí fica a grande pergunta, como é um tema muito debatido nas redes sociais hoje, eu acho que o primeiro questionamento que a gente se faz é assim, tudo é tóxico? Qualquer coisa que me contraria num relacionamento, num casamento, num namoro, eu posso classificar como tóxico? Como identificar o que é tóxico realmente, Davidson? Maravilhosa essa pergunta, Juscelia. E antes de mais nada, obrigado por você estar aqui, tá um prazer ter você aqui. Com certeza nós vamos trazer aí informações extraordinárias para quem está nos assistindo. Vamos lá, tudo é tóxico? Não, nem tudo é tóxico e infelizmente hoje nós temos, vou fazer uma brincadeirinha, mas nós temos a geração Nutella, né? A gente tem pessoas que não tiveram assim uma percepção de vida voltada para problemas, ou seja, não enfrentaram problemas. E isso não é maravilhoso? Alguém que não tem problemas, né? Deve ser uma pessoa muito boa, mas é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com problemas. Então, que os pais preservaram, às vezes, demais. É importante a gente ressaltar, né? Existe a síndrome do imperador, que quando a criança vira um imperador, então a criança é tudo, ou quando aquela temática que os pais querem fazer tudo aquilo para os filhos que nunca receberam. Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim de você acabar criando uma estrutura psicológica em alguém que foi totalmente preservada, ou seja, não teve contato com a realidade, com os problemas, com as angústias. E essas pessoas têm uma visão, quando elas partem para um relacionamento, quando elas saem do convívio familiar e partem para um outro relacionamento, para um relacionamento afetivo, amoroso, elas acabam entendendo que tudo é problema. Então, se chegou em casa e a esposa ou o marido não veio com flores, então é um problema. Se essa pessoa está mal-humorado, e quem é que não fica mal-humorado, é natural do ser humano, então isso é um problema. Se faltou dinheiro é um problema, se sobrou dinheiro é um problema, se naquele momento não foi correspondida ou correspondido na altura adequada, por quê? Porque nunca treinou
objeção, nunca treinou a problemática do dia a dia que existe, que é real. Então, nem tudo é tóxico. Às vezes está faltando realmente para o casal colocar o foco naquilo que quer buscar para a vida e sentar, peraí, vamos resolver isso? A gente pode melhorar isso? Isso está me incomodando dessa ou daquela forma, mas nem tudo é tóxico. Óbvio, existem relacionamentos tóxicos, a gente vai falar sobre isso com certeza no programa de hoje. Existem situações que deveriam ser entendidas e que não são. Existe esse aprisionamento, esse relacionamento tóxico, a dificuldade de sair dele, a necessidade da gente não se envolver em relacionamento tóxico, porque se a gente fizer uma retrospectiva, já no começo a gente já sabe, no namoro a gente já sabe que aquilo vai dar M, né? A gente já sabe que a coisa vai se complicar, mesmo assim a gente insiste, precisa perguntar o porquê. Mas, respondendo a tua pergunta, nem tudo que acontece é tóxico e nem todo relacionamento é tóxico, né? Não estou falando aí de bons relacionamentos, em relacionamentos que estão passando por crise, mas mesmo nesse relacionamento que está passando por crise, nem tudo é toxicidade ali dentro. Às vezes são coisas normais do dia a dia, alguém que chega estressado, alguém que, sei lá, que o patrão brigou, que teve que estar com problema com a mãe, com o pai, com o filho, e que isso está refletindo, isso não é toxicidade. Isso são adversidades que a gente precisa aprender, precisa treinar. E repito, é importante você que é mãe, você que é pai, que está nos assistindo, treine os seus filhos quando cair no parquinho, tá? A mãe está aqui, mas você levanta. Você limpa o joelho, sabe? Você aprende a caminhar, porque se a mãe pega no colo toda vez, essa criança não se estrutura nunca. Esse adulto, eu atendo adultos que estão lá com 40 anos, 50 e estão dependentes de pai e mãe e não conseguem. E a mãe fala, tá, mas onde é que eu errei? Olha, errou quando você não ensinou para o teu filho que ele precisava andar sozinho. Quando você achou que tinha que super proteger o tempo inteiro e essa criança perdeu a capacidade de caminhar, né? Hoje esse adulto não sabe caminhar com as próprias pernas, né? E muitas vezes não consegue se comunicar em coisas simples, muitas vezes, né? Mas para quem não tem certeza, como que eu identifico o que é um relacionamento tóxico? Como que eu sei que eu estou vivendo numa situação tóxica assim que ela começa? Eu imagino que deve ter um momento que a pessoa consegue se desvencilhar disso, mas talvez passe porque ela deixou de perceber. Então, que indícios apontam para eu entender que aquilo realmente é problemático? Sim, essa pergunta é muito bem colocada, porque identificar, né, onde que isso se torna um problema. E eu poderia trazer isso para a linha, essa é uma temática que a psiquiatria usa muito. Então quando a gente tem ali os manuais que descrevem o que é uma doença, por exemplo, para você descrever uma depressão, essa não é uma tristeza. Se você está triste, você não está depressivo. Tristeza é tristeza. Depressão é quando começa a trazer problemas em volta. Então, se essa pessoa é uma pessoa que está se isolando socialmente, se ela não consegue parar no emprego por causa da tristeza que ela tem, ou se ela nem vai mais no emprego, se ela não cuida da sua higiene pessoal, se ela está tendo doenças, então, ou seja, estão acontecendo coisas que estão transformando essa tristeza em depressão. E a gente pode usar o mesmo raciocínio para qualquer tipo de patologia quando a gente fala em psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, né? Fiz a especialização em nutrição neuropsiquiatra. Mas a psiquiatria, a gente estuda a psiquiatria em função disso. E a psiquiatria trabalha muito com isso. Como é que você vai diagnosticar uma doença? Precisa entender até onde ela está chegando. O que ela está comprometendo. Então, se esse relacionamento está comprometendo a saúde emocional, aí nós temos algo que é tóxico. Se isso está interferindo, tá? Se essa pessoa já não dorme mais direito por conta do estresse provocado pelo relacionamento, vamos observar. Se ela está caindo em crise depressiva por causa da agressão, seja ela psicológica ou física, se ela perdeu aquela alegria, ela ou ele, né, perdeu aquela alegria de viver por conta do relacionamento, então você começa a ver situações, até mesmo questões físicas. Então, nível de estresse muito alto e começa a provocar uma série de problemas na vida da pessoa. Então, quando isso começa a se expandir, aí a gente não existe assim uma linha exata entre um ponto e outro, mas a gente começa a entender que isso realmente está tóxico, né?
Mas aí nesse caso não fica. Eu acredito que o que dificultaria o discernimento se é o relacionamento que é tóxico, acho que fica como aquela. Me vem à cabeça assim, aquela velha propaganda do Tostini, sabe? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, assim, se eu não poderia, por exemplo, estar num relacionamento normal e por alguma outra causa eu estar desenvolvendo uma depressão, né? Existem as questões biológicas, químicas, enfim, né? É um campo ainda de estudo muito grande a questão da depressão. E até sem perceber, descontar no meu parceiro, no marido, e aí eu acredito que eu estou num relacionamento tóxico porque eu já estou em depressão. Claro, um relacionamento tóxico leva à depressão, mas e se a pessoa já estiver em depressão, como é que ela vai discernir se tem a ver com o relacionamento dela ou não? Existem indícios muito pontuais que vão me ajudar a entender que sim, é isso aqui que está me prejudicando na vida? É esse relacionamento? Boa. O que ocorre? Realmente não é uma tarefa simples, tá? Porque o que parece ser tóxico para mim pode não parecer para você, vai depender da tua experiência de vida. Dependendo até mesmo de relacionamentos anteriores. Então, uma pessoa que veio de um relacionamento bastante agressivo, que suportou coisas assim indesejáveis, a régua dela, a medida que ela tem para um próximo relacionamento vai ser diferente de quem nunca passou por nada. Então essa pessoa que nunca passou por nenhum tipo de objeção na vida, qualquer coisa é um problema e pode trazer uma tristeza muito grande, uma dor muito grande, uma insônia, um pensamento que não sai da cabeça, eu não quero mais trabalhar. E para outra pessoa que já suportou muita coisa, então já tem uma outra régua. Por isso que fica difícil da gente determinar realmente o que é tóxico. Mas claro, existem evidências claras. Como se você começa, todo dia a mesma coisa. Por exemplo, existem atitudes narcisistas, diferente do que a gente vê na internet, tá? Até não sei se tem alguma pergunta tua que fale sobre isso em algum momento, né? E a gente pode botar um pouco para frente. Mas por quê? Porque a internet fala daquela pessoa só do aspecto doentio do narcisismo, mas não fala que o narcisista é aquele que se perdeu na imagem. Ele não consegue mais entender sobre a imagem dele. Mas se você está num relacionamento onde o outro só te vê como amor objetal, eu lembro de uma situação em si que eu presenciei, que a pessoa fez ali aqueles contratos, que agora tem contrato de namoro, né? E no contrato de namoro constava que aquela namorada, ela não podia ter mais que tantos quilos, tá? E constava lá no contrato. E também que ela jamais poderia engravidar, e tinha umas coisas assim. Ou seja, com todo respeito, né? Mas a gente precisa observar se você não está olhando para o outro numa questão como um objeto, para satisfazer as suas necessidades. E aí a gente vai falar de amor objetal, a gente vai falar de narcisismo, e claro, um relacionamento narcisista, não estou aqui querendo julgar ninguém absolutamente, mas a gente precisa explicar a situação, aí é um relacionamento tóxico, onde não há empatia, onde eu não consigo enxergar as suas necessidades. Digamos, eu não sou muito chegado em futebol, porque eu nunca soube jogar bola. Acho que é por isso que eu sou meio frustrado com o futebol. Não tenho nada contra quem gosta. Mas digamos que eu queira ir para o futebol e você queira, sei lá, ir na casa da tua mãe, nós somos namorados, e daí eu quero só ir para o futebol e nunca quero ir na casa da... Eu nunca tenho esse olhar de que você precisa ir lá na casa da tua mãe. Eu sempre entendo que você é minha namorada, você tem que me acompanhar lá no futebol, caramba, você tem que ir junto comigo, você tem que torcer junto comigo. Que negócio é esse de você querer ir para casa da tua mãe? Então esse comportamento narcísico, dependendo do grau, vai trazer o entendimento de que tem algo tóxico. E o sofrimento, o ponto central seria o sofrimento que isso causa, assim como em qualquer patologia. Qual é o sofrimento que isso está causando na pessoa? E aonde que esse sofrimento pode chegar? E será que se a gente romper com um relacionamento, dentro de terapia de casais, eu sempre falo, olha pessoal, romper relacionamento é um negócio complicado. Dá para arrumar? Vamos tentar o plano A, né? De tentar arrumar tudo isso. Mas às vezes precisa romper para parar com aquela angústia toda, com aquela dor e com aquele processo que não se acaba e que provoca outras doenças, né? Não sei se eu consegui responder nem para você, nem para quem está do outro lado lá, porque não é uma tarefa simples essa resposta. Né? É que acredito que existem acontecimentos muito específicos no casal que vão apontando, né? E isso a gente vê muito na rede social.
geralmente, inclusive, em relação à mulher, porque são elas que acabam sofrendo com a violência física na grande maioria, né? Aquela questão de começar criticando os amigos, te tirando das amizades, depois fala das roupas, e ali vai evoluindo, e a pessoa no início não percebe, né? Eu acredito que, pensando em situações específicas, a gente teria muito essas questões. Boa essa tua colocação, porque o que acontece? Dentro de uma linha da psicopatia, o psicopata, ele precisa diminuir o brilho do outro para que ele possa comandar. Então, e principalmente se há uma diferença, se essa diferença pode ser uma diferença de salário, digamos, se a minha mulher ganha mais do que eu preciso rebaixá-la, então eu tenho que fazer ela se sentir feia, eu tenho que sentir, ela tem que nem eu lembro de uma situação em si, que a mulher ela passou no concurso e daí que o marido disse, nossa, como que diz assim, que baita sorte, né? Por que como você passou naquele concurso? Que sorte, né? Como que sorte? Estudou para isso, né? Mas o que acontece? Se ele valoriza aquilo, ele perde, na cabeça dele, né? O poder que ele tem. Então ele chega ali e diz, não, foi sorte. Isso foi por sorte, então você vai menosprezando o outro. Ou começa a depreciar a beleza da outra pessoa, as capacidades. Quando há essa depreciação aí, faz parte de um processo que a gente chama... O psicopata faz muito isso, né? Então ele controla a todos dessa forma. E às vezes o próprio psicopata não percebe a doença nele. Ele nem percebe que ele está fazendo isso. E muitas vezes isso acontece por uma questão da infância, onde a pessoa ela precisa preservar o poder. E ela precisa ser amada pelo destaque. Isso acontece muito, só para você ter uma ideia, de crianças ali com um aninho, que essa criança, ela quer... a mãe diz assim, faz de novo aquela dancinha, faz de novo aquela história, sabe? Então a criança, ela entende que ela só vai ser amada se ela fizer algo, se ela aparecer. E aí nós temos os adultos que têm que aparecer sempre, que carregam uma angústia por aparecer. Mas se isso vai para um relacionamento e diminui o outro, acaba trazendo esse tipo de problema, como você falou mesmo. Mas também, se essa pessoa pensar em tratar-se, né? Se esse marido psicopata, ou se essa esposa psicopata pensar em tratar-se, existem recursos para isso. Essa é a parte bonita que eu vejo da psicanálise propriamente, que se a pessoa tiver disposição, mas dificilmente um psicopata quer se tratar, tá? Por quê? É isso que eu ia te falar, ele vai reconhecer que ele tem esse problema? Raríssimo. A gente ouve muito dizer que narcisistas não mudam, né? O narcisismo em si, todo mundo, né, pode carregar um pouquinho em determinado momento da vida, porque a gente sempre quer se compensar de alguma forma, né? A gente também quer estar bem, né, diante dos outros. Mas quando é patológico, isso dificilmente, né, pelo menos é o que a gente sempre vê né, no popular aí, que as pessoas não mudam necessariamente, não reconhecem, né, essa dificuldade para ir procurar. Eu não sei se, né, no teu atendimento clínico, quem procura ajuda quando está vivendo? Nunca é o autor, é a vítima. Em tese, vítima, né? Sim. Agora, o que acontece? Daí, quando começa a acontecer a ruptura, daí a vítima vem. Porque daí seria a ruptura? Quando a pessoa diz, vamos separar. Aí, vamos separar. Daí a vítima muitas vezes procura aquela ajuda porque não quer sair daquele círculo. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa chega e diz, eu nem sei por que eu estou aqui. Porque eu vim me tratar, mas não sei por quê, porque eu não faço nada, eu sou o melhor marido do mundo, ou eu sou a melhor esposa, né? Às vezes existe o inverso, mais que a gente imagine que não, mas existe o inverso também, né? Eu não fiz nada e tal, e a gente começa, mas tal situação e tal queixa, daí muitas vezes a pessoa se abre e trata-se, e muitas vezes não avança no tratamento, não avança no sentido de não vem mais. Que precisa confrontar suas dificuldades. Exatamente. E é importante a gente abrir isso justamente porque muitas pessoas estão vivendo relacionamentos tóxicos e poderiam estar vivendo um relacionamento de ouro na vida. Se começasse a se abrir para ter esse questionamento, será que essa minha atitude está agredindo a outra pessoa? Será que isso está provocando algum tipo de problema nessa outra pessoa? Isso é importante a gente estar
pedir para quem está em casa se abrir. Na verdade, Juscelia, eu confesso para todos vocês aqui, eu mesmo procurei a psicanálise não porque eu tinha o sonho de me tornar psicanalista, porque eu tive muitos problemas, eu não me entendia no meio daqueles problemas, eu mesmo achava no meu primeiro casamento que eu era o melhor marido do mundo. Então, por que rompeu? Por que eu me separei? Por que aconteceram tantos problemas? Tá, isso aconteceu porque o casamento tem duas pessoas ali dentro e as duas pessoas são responsáveis. E eu não tiro a minha responsabilidade, tá, em muitas coisas que eu achando que era a melhor pessoa do mundo e não era. Então, aí eu comecei a estudar, comecei a entender para mim. Então é importante a gente parar para olhar para a gente mesmo. O processo de autoconhecimento só nos faz bem, só nos ajuda, só traz equilíbrio, só traz cada vez mais harmonia e saúde em todos os sentidos, né? Então dá para dizer que o relacionamento tóxico tem um culpado? Nossa, você está me colocando em saia justa aqui, José. Mas não dá nada, vamos lá. Porque a gente sempre vê isso acontecer, né? Ah, eu vivi porque ele me fez isso, ele me causou aquilo, ele fez... Mas até que ponto existe um culpado e uma vítima, entende? Acho que é a grande questão, porque a gente está falando de um relacionamento tóxico, é uma coisa que dá uma ideia de continuidade, né? Então, se há uma continuidade, eu me permito sofrer constantemente, então tem uma pessoa que ficou ali me castigando e eu permiti, eu acho que é uma questão para se refletir, até que ponto isso é alimentado o tempo todo. E até já era uma pergunta que eu tinha planejado de fazer, mas em outro momento. Mas assim, a gente vê muito relacionamentos tóxicos, briga, discussão, num ponto ainda antes de ir para a violência física, porque daí fica muito claro que aquilo é tóxico, né? Brigas e discussões, e aquele casa separa casa, vai e volta, terminou 6 meses, voltou, ficou mais um ano, terminou de novo, reatou. Então assim, por que isso vira uma espécie de dependência? E eu posso dizer que tem um que seja culpado nesses casos? Vamos começar pelo culpado, tá? O que acontece? Como nós estamos falando de duas pessoas, as duas pessoas são responsáveis, tá? Então, por mais que possam existir absurdos de uma parte, que nem você falou, às vezes a agressão física, né, e outras questões relacionadas, mas aquela pessoa, a gente se pergunta, eu sempre faço essa pergunta quando eu falo de terapia de casais, por que esta pessoa está permitindo que aquilo aconteça? Propriamente, se o seu marido não presta, ou se a sua esposa não presta, por que você casou com ele? Então, a tua escolha já foi uma certa responsabilidade lá atrás, e já foi um ato equivocado. E se a gente fosse falar em culpa, ele ou ela já seriam culpados já no namoro, porque sabia que aquilo tudo ia acontecer. E toda vez que a gente faz um retrospecto, a gente consegue perceber que aquilo tudo ia acontecer. Então, não dá para dizer que existe um culpado de forma isolada, porque você já sabia que que o barco estava furado e você entrou no barco furado. E a pergunta que a gente faz é por quê? Esse porquê tem resposta. E esse porquê pode estar relacionado, por exemplo, pessoas que vêm de um relacionamento familiar que foi um relacionamento doentio, têm uma tendência a ter um relacionamento doentio para perpetuar aquela situação anterior, tá? Para se sentir pertencente àquilo. É mais ou menos como se eu chegasse para minha mãe e ela vive brigando com meu pai e eu dissesse para minha mãe assim: mãe, mas eu tô bem, a minha esposa é legal, tá tudo ótimo. Isso não casa muito. Seria melhor que chegasse para minha mãe, lá em casa também. Nossa, a gente briga, a gente todo dia é a mesma guerra, que nem pai, que nem a senhora com o pai, é a mesma coisa, a gente briga igual, sabe? Traz uma pinguinha aí para mim, vamos tomar junto, senta aqui, sabe? É mais ou menos essa conversa de bar que traz um pertencimento, que faz... Isso existe, tá? Pertencimento é uma coisa que existe muito nos relacionamentos e é uma coisa que é inconsciente, que é involuntária. Então a pessoa não percebe isso. Por isso é importante a gente estar conversando sobre. Será que eu estou vivendo um relacionamento tóxico que é involuntário? Nem eu sei por que eu estou passando por isso. Isso pode ter raiz lá na minha infância. E a gente poderia passar aqui, não apenas um programa, mas muitas horas falando sobre o que isso provoca. E o que provoca a dependência que leva uma pessoa a romper um relacionamento tóxico e voltar de novo, e romper e voltar. Porque apesar daquela dor, por exemplo, o medo de ficar sozinho. Já escutei muito isso, sim, mas
perdi o número de vezes, sabe? Da pessoa dizer, tá ruim, mas eu tenho muito medo, não quero ficar só, eu tenho medo de ficar só. Então a pessoa não consegue se entender consigo mesma e isso provoca uma dependência, como uma dependência financeira, por exemplo. Tá, eu estou lá, eu estou sofrendo, mas eu tenho comida, eu tenho roupa, eu consigo fazer as coisas. Se eu ficar sem comida e ficar sem ter onde morar a dependência financeira, ela se parece muito com a dependência emocional. É um buraco que se forma muito grande, né? Eu não sei, tem alguém fazendo perguntas? Será o pessoal participando por aí? Que às vezes eles querem fazer as perguntas aí no programa. Quem quiser, inclusive, pode aproveitar a oportunidade e nos enviar algumas perguntas, né? A Beth nos deu boa noite lá e quero agradecer a audiência, né, de quem está nos acompanhando no momento. Pode mandar lá o seu joinha, seu boa noite, apertar lá, clica lá no coraçãozinho, né? Que a gente fica feliz também. Com certeza, né? Com certeza. E vamos respondendo para quem quiser. Mas pode continuar, desculpa. Então, aproveitando que você falou dessa questão da dependência, eu particularmente, também como repórter, a gente faz pesquisa quando vai tratar de algum assunto, mas como paciente também, eu confesso que eu tenho uma birra, né? Já que as pessoas podem mandar perguntas, eu vou fazer a minha, né? Eu tenho uma preocupação com essa coisa do, ai meu Deus, vamos ser cancelados, né? Eu tenho com a história de muitos entendidos de relacionamento hoje se pronunciam na internet dando dicas e coisas, como você deve se portar, se comportar, e aí me parece que tudo ficou muito resumido ao amar a si mesmo. E eu tenho uma bronca desse conceito, porque a pessoa sofre um pouquinho porque ela não tem amor próprio. E eu não acredito muito eu particularmente não acredito muito nessa história de que está sofrendo não tem amor próprio. Eu vejo aí, por conversar com muitas pessoas que já passaram por relacionamento tóxico, enfim, eu percebo muita gente com uma excelente autoestima, sofrendo ainda com um relacionamento tóxico. Mulheres que se levantam cedo, vão trabalhar, se arrumam, estão com a maquiagem em dia, o botox, o cabeleireiro, o que for. Então você não diz que essas pessoas não têm uma boa autoestima. E aí você vai procurar uma ajuda, vai procurar conselhos muitas vezes no lugar errado, né? Vai olhar lá na internet, como que resolve, pega milhares de conselheiros sentimentais que estão lá na rede social e diz assim, você tem que amar mais a si mesmo. E a pessoa fica, mas eu já não me amo o suficiente, então como que eu vou entender se aquilo é realmente uma ausência de amor próprio? Passar por um relacionamento tóxico indica uma ausência de amor próprio? É importante a gente entender realmente o que é esse amor próprio, né? Que deveria ser uma questão natural. Na verdade, o amor ele é parecido com alegria, com tristeza. É alguma coisa que a gente não pensa na alegria, vamos ter autoalegria. Sabe, vamos desenvolver essa alegria por nós mesmos. Não, a alegria vem de você estar bem e você se sente alegre. E o amor, ele tem essa ênfase também. Deveria ser, tá? Um estado natural. Então você ser uma pessoa que se sente amoroso e que transborda isso. Isso seria algo natural. Como isso é muito falho no nosso momento de vida hoje, então o que acontece é que a gente precisa tentar estimular essa autoestima e começa a vir uma artificialidade nisso, ou seja, a gente quer forçar essa autoestima que ela tenha que agir dessa forma. Agora, vamos entender um pouco mais então. Então, eu preciso me conhecer, porque à medida que eu me conheço, daí eu tenho uma autoestima elevada, mesmo sem tentar provocar isso. Porque à medida que a gente, que nem esses dias atrás, me lembro de uma paciente, esses dias não, já faz tempo já dessa paciente, em que ela começou a falar, não, olha, o fulano, ela usou uma outra palavra, usou aquela palavra que começa com F, né? O fulano é F, o Beltrano é F, né? Eu ia dizer espetacular, mas não foi espetacular que ela usou não, né? Eu disse, mas você também é F, tá? Mas como assim? Eu digo, começa a olhar para a tua vida, olha que você passou por isso, aconteceu assim, aconteceu assado, você ficou numa clínica por tanto tempo, né? Você teve uma clínica psiquiátrica por tanto tempo, você teve isso, você passou por aquilo ali, você passou por tribunais, você passou por blá, 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 blá. Você é F. E muito mais do que todas essas pessoas que você falou. E olha como é que você está, olha tudo que você sobreviveu. Eu disse, nunca tinha parado para pensar nisso, sempre me achei o pior dos seres. Eu disse, pois é, porque você não se conhece. Então, à medida que você vai conhecendo a sua história, isso acontece de dentro para fora.
Só que a gente costuma, e isso sim ajuda num relacionamento. Essa autoestima de dentro para fora, essa questão de você se entender e perceber que se você se afastar daquela pessoa, você tem capacidade de sobreviver. Porque você já sobreviveu, isso é fundamental, sabe? Você já sobreviveu a tantas coisas na tua vida, a tantos problemas, já passou por tanta guerra interna, que você vai ser capaz sim. Tá, Deus, então você está incentivando que a pessoa se separe? Não, não é isso. O fato de você saber que você é capaz de sobreviver àquela ausência e que você é capaz de encontrar outros relacionamentos que podem ser até melhores do que aquele relacionamento que você está no momento, faz com que você enfrente a situação. Peraí, eu não aceito que você fale assim comigo. Vamos conversar? Olha, eu não aceito, você não se submete e daí aquela toxicidade não avança. Então essa, no meu entender, seria o ideal em termos de autoestima e de você perceber. Então, se você percebe isso, você não volta para aquele relacionamento tóxico. Eu sou capaz de viver bem e de viver bem com outra pessoa. O problema é o medo. E daí, será que alguém... Eu passei por isso no meu primeiro relacionamento. Eu tive síndrome do cachorro sarnento. Então, eu me achava um lixo. E olha que naquela época eu era bem mais jovem, não que eu não seja, né? Eu era rico, eu tinha um carrão. E no meio daquilo tudo, eu me achava, sabe? Meu Deus, nenhuma mulher vai me querer na vida. E vocês chamam assim, tem um nome, síndrome do cachorro sarnento. Então eu estava assim num processo depressivo, numa crise muito grande. E eu não tinha essa percepção. Você falou também da questão da depressão provocar problemas no casal. Porque a pessoa que está depressiva, ela não consegue enxergar as coisas da forma adequada. E isso sim vai trazer problemas. Assim como eu trouxe problemas para mim por não estar enxergando quem eu era. Então, a minha autoestima estava baixa porque eu não me reconhecia, porque passei uma vida inteira pensando assim, sem tomar consciência de quem. E quando a gente fala de tomar consciência, não estamos falando de, você tem que se achar. Não é isso. Você tem que olhar. Se a gente começar a olhar para a gente vai no bom sentido se achar, todos nós. O fato de estarmos vivos em 2025 enfrentando todas essas coisas, já somos vitoriosos. E isso já faz com que a gente consiga ter resultados, né? Precisamos olhar para isso. Vou aproveitar para dar uma boa noite para a Lucimere, que está nos acompanhando também. Agradecer a audiência. Continue nos acompanhando, né? Eu tenho uma outra pergunta para você. Assim, todo relacionamento tóxico tem alguém emocionalmente adoecido? Boa. Não necessariamente, tá? Essa toxicidade pode vir pelo meio e não pelas pessoas. Então, às vezes a pessoa está morando na casa dos pais e o relacionamento torna-se tóxico por essa presença externa. Isso existe, por exemplo. É muito comum a pessoa desenvolver relacionamento tóxico por falta de dinheiro. Por mais que a gente diga, o dinheiro não tinha que ser observado assim, mas a gente só percebe quando falta. Eu mesmo tive uma fase da minha vida que eu passei umas situações bem complicadas e eu sempre me achava uma pessoa muito, dinheiro, eu sou desligado do dinheiro, não tenho esse negócio de apego, mas quando o dinheiro faltou, daí eu fui perceber o quanto eu era apegado naquilo e o quanto aquilo me fazia sofrer, né? Então, tem esse sofrimento. Imagine você quer levar um filho no médico e não tem dinheiro para pagar o médico, ou quer comprar alguma outra coisa, ou quer, uma coisa básica e você não tem dinheiro para aquilo. Então, no meio dessa situação, podem ter agentes externos. Mas quando a gente fala de um relacionamento tóxico, normalmente existe e essa doença dos dois. Na maioria das vezes, os dois estão adoecidos e não apenas um. Um que não consegue se posicionar, o outro que tenta dominar por algum motivo, ou mesmo uma interação que nunca existiu e que está sendo forçada. E que não há essa capacidade de perceber, porque uma vez tem que perceber, olha, você é uma pessoa maravilhosa, mas a gente não se entende. Isso pode existir? Pode. E qual o problema disso existir também e de ser encarado de frente, né? E de se tocar, olha, fizemos escolhas erradas. Eu mesmo me casei com 21 anos no primeiro relacionamento. Hoje eu olho para trás e meu Deus, eu era muito novo, muito inexperiente. Para uma decisão tão importante. Para uma decisão tão importante. E também o fato de eu não ter maturidade, né? Eu fui aprender coisas para frente. Eu brinco que eu entrei na escola de virar homem e ainda não fui diplomado. Então ali eu não me conhecia como homem propriamente, com a capacidade de tomar decisões, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta também que acredito que
já vem também desse conceito que vem sendo muito debatido. Perguntei para você, alguém vive emocional, todos, né, vivem emocionalmente adoecidos, ou não, um deles é, mas narcisista patológico, em toda relação tóxica, tem alguém que seja? É obrigatoriamente, se eu me entendo como vítima, o outro é um narcisista patológico? Não necessariamente, tá? Existem muitos fatores envolvidos. O narcisista patológico, inclusive esse narcisismo, como a gente comentou, pode vir também. É bom a gente não colocar que aquela pessoa é a responsável por tudo. Não estou querendo defender narcisista nem outras posturas, mas é importante entender que sempre tem um porquê. Então, se a pessoa apresenta aquela característica, até aquela agressividade, uma coisa assim, importante deixar claro, tá? Todo agressor foi agredido. Então, é muito comum uma pessoa que se porta de uma maneira agressiva que ela foi agredida. E a gente precisa entender isso e ajudar essa pessoa, seja o apoio que tiver que acontecer. E existem situações também que são fisiológicas, como você mesmo colocou. Então, precisamos entender por que essa pessoa está agindo dessa forma, né? O agressor, o culpado, o bandido. Por que o bandido é bandido? Geralmente a gente costuma criticar, mas é importante olhar, estender a mão e dizer, ô bandido, vamos ver o que está acontecendo com você? E será que a gente não pode te ajudar? Será que você não pode deixar de ser bandido? É possível. Mas voltando para a tua pergunta ali, no tocante ao aspecto de que, até acho que eu vou pedir para você repetir de novo. Sempre tem um narcisista patológico? Sempre tem um narcisista patológico. Vamos lá, o narcisista é aquele que olha o outro como um objeto. E hoje em dia nós temos crianças narcisistas, porque elas são criadas assim, nós temos adolescentes narcisistas e adultos narcisistas num número cada vez maior, porque foram criados assim. Ao contrário do que acontecia na minha época, em que era o inverso disso, você tem que obedecer, você tem que fazer. Agora não, você tem que ser tudo, você é o cara, você é, e a pessoa precisa sustentar aquilo para ser amado e daí se torna narcisista. Então esse narcisista patológico não que tem que existir. Você pode, por exemplo, ter o inverso disso. Você pode ter um relacionamento tóxico onde duas pessoas que são submissas demais, essas duas pessoas são pessoas que são narcisistas, que são pessoas... o narcisista, ele não é só aquele que agride, mas é aquele que se deixa agredir muitas vezes também. Por quê? Porque narcisismo é quebra da imagem. Um tem uma imagem exacerbada e o outro não tem um mínimo de imagem. Eu me recordo uma vez de uma paciente que ela sofria disso e eu disse, olha, a gente precisa arrumar essa situação, mas você precisa reconhecer que você também é narcisista. Ela disse, mas como assim eu narcisista? Eu disse, sim, você é narcisista. Tá? Você precisa sustentar a imagem junto a esse homem. Você não consegue separar dele porque você não consegue se ver sem ele. E isso é um processo de transtorno de imagem. Então a gente precisa entender isso. Então pode ter dois narcisistas ali no relacionamento, mas você só vai dizer que um é narcisista patológico. Nunca você vai dizer que a vítima é narcisista patológico, mas em alguns casos. Tá? E você pode ter dois masoquistas. Como assim masoquistas? Sim, duas pessoas que gostam de sofrer. Inclusive em muitos relacionamentos, o Freud chamava isso de pulsão de morte. Então o sujeito está ali, está com o outro lá, não tem filhos, ou os filhos já estão criados, já está todo mundo médico, advogado e tal. Ele disse, não, eu estou infeliz, mas ela também está. Então não tem negócio de divórcio, não tem nada disso, tá? Eu estou infeliz, mas ela também está infeliz e vai ficar... Então o que a gente está falando? Faz o outro sofrer. São duas pessoas que amam o sofrimento. São duas pessoas que até de forma patológica são masoquistas. Tá? Então existe dentro de um casal masoquista ali, os dois sofrendo, os dois provocando sofrimento. E às vezes quando eles estão num processo que pode melhorar, eles encontram alguma coisa para piorar sempre. E isso é patológico, é grave, pessoas masoquistas são muito comuns. Eu falei só de um caso, né? A gente podia falar de dois psicopatas, né? E assim por diante. Né? Um dia, inclusive, a gente precisa sentar aqui para destrinchar um pouco essas questões de traços de caráter que podem ajudar a pessoa a entender para a própria evolução. Né? O que está se passando. O que se passa na vida dela. Eu acho que tem a Marta nos deu boa noite ali, quero agradecer a audiência também. Marta, seja bem-vinda, continue aqui conosco. Um relacionamento tóxico, Davidson, tem conserto?
tem conserto. É preciso a gente perceber que é preciso ter vontade, né? Então, para ter conserto tem que ter vontade. Daí Mas, de ambos. de ambos, sim. E muitas vezes esse relacionamento tóxico não existe mais amor ou nunca existiu. Eu já atendi casais onde a esposa disse, olha, eu nunca amei essa pessoa. Na verdade, já escutei pessoas que disseram que nunca amaram ninguém na vida. Eu disse, mas nem seus filhos? Não, nem meus filhos. Eu nunca tive capacidade de amar ninguém na minha vida. Então, você vai tentar puxar, através do amor, essa vontade de manter esse relacionamento. E a gente faz a pergunta, mas por que há esse relacionamento onde não existe nada em termos de amor? Claro que essa pessoa está doente, não se discute, né? Alguém que não consegue manifestar amor na vida é uma pessoa doente, ponto. Mas, numa situação dessa, como é que você reconstrói? Onde é que base que a gente vai usar? Qual vai ser o cimento para essa reconstrução se não existe uma admiração, não existe amor, não existe nada e a pessoa está num vazio gigante? Mas tem conserto sim, Juscelia. Tá? Na maioria das vezes, a maioria esmagadora das vezes, as pessoas se amam. Quando uma pessoa se junta a outra, ninguém chega e diz, vou casar com você, eu quero destruir a tua vida. Isso não existe, as pessoas se amam. Elas vão para o altar numa expectativa de quero que você seja feliz, quero te fazer feliz. E no meio do caminho, essa comunicação vai se tornando cada vez mais falha e cheio de arestas, e vão acumulando coisas mal resolvidas, e isso vai culminar com o inverso desse processo e todos os problemas que a gente vê. Então, assim como isso tem essa trajetória de ida, a estrada também volta. É possível se começar a se reestruturar e relembrar daquela magia que existia quando eram namorados, noivos, né? E as coisas fluem. Teria que ter, teria que partir dos dois, né? Admitir que é preciso parar e refletir, passar talvez pelo processo de uma dor, de assumir suas responsabilidades, né? Eu vejo assim, eu conversando com algumas pessoas que já passaram por isso, eu acho que a pergunta que, para quem ainda está vivendo um relacionamento tóxico, a pergunta que mais a pessoa se faz quando ela percebe que aquilo está caminhando não para um conserto, mas para o fim, né? É sempre o será que sou eu? Né? Como saber quem está de fato gerando essa crise? É possível diagnosticar isso? Porque eu acredito que o primeiro processo que a pessoa passa é o de se sentir culpada. E às vezes o outro ou a outra provoca isso. Tá? E é muito comum. Para você se sustentar em determinada base, você precisa de fazer com que o outro se rebaixe, né? E você convencer a outra pessoa de que a outra pessoa não presta, não vale nada. Eu já atendi homens com impotência sexual provocado por mulheres que queriam menosprezá-los para poder continuar aquele relacionamento tóxico. Nesse caso, a toxicidade vinha em maior parte por questões da esposa em si, que dizia, você não vale nada, você é isso, você é... E a pessoa desenvolveu impotência sexual. Sabe, não tinha, o médico dizia, não, olha, você não tem problema nenhum fisiológico, você tem que buscar lá o atendimento psicológico, porque você não tem nada disso. E realmente, o problema era, ele carregou aquela programação de tanto menosprezo que ele sentia, né, de tanta, não seria a palavra se sentiu menosprezado por conta daquelas falas da companheira em si. E claro que o inverso existe muito mais nesse sentido. Mas o que acontece? Quando você está nessa situação ali, é preciso haver esse entendimento do que está se passando para poder ter essa vontade de ambos e conseguir fazer o retorno. Mas não é uma tarefa... Quem que é o culpado, né? A tua pergunta. Será que sou eu o culpado desse problema? Não existe um culpado isolado, na maioria das vezes. O que existe é essa falha de comunicação, e se é culpado propriamente, é preciso a gente arrumar isso para o próximo relacionamento não ser igual ou pior a esse. Porque tem muita gente que acha que assim, peraí, eu vou me separar e vou fazer uma nova vida num outro local. O problema é que essa pessoa leva ela mesma junto. Né? Se ela pudesse ir para um outro país ou para um outro planeta e deixá-la aqui, mas ela leva a cabeça, leva o coração, leva as mágoas. Então, precisa se resolver ou para aquele relacionamento ou para não fracassar o próximo. Para não repetir um padrão. Não repetir um padrão, que é muito comum, por sinal, né? Então, repetição de padrão, e aí a gente entra na parte patológica.
eu tocando nesse assunto. Tem pessoas que fazem sempre a mesma coisa. Então elas nunca se entendem em relacionamento nenhum, e o pior, sempre a ruptura se dá pelo mesmo motivo. E isso é uma repetição de padrão, a psicanálise chama isso de neurose de repetição, e precisa ser tratado. Não sei se eu respondi. Sim. Eu anotei uma coleção de frases de pessoas que passam por relacionamentos tóxicos. Exemplo: ah, mas ela tem conserto. Ah, mas as pessoas melhoram. Eu vou dar mais uma chance, as pessoas mudam. E isso deixa a pergunta: num relacionamento tóxico, dá para apostar nisso? Pois é, mas dá para apostar? Depende da resposta que o outro traga, ou daquilo que o outro ou a outra quer fazer. Então, se a pessoa tem um comportamento, né, ou psicopata, ou narcisista, patológico, lá já de longa data, e não há mudança, ou seja, a pessoa quer permanecer daquela forma, como que vai melhorar esse relacionamento? A gente se pergunta. A pessoa não quer mudar. Então, em tese, se eu tenho só um buscando essa resposta, só um tentando se entender, se conhecer melhor, muito provavelmente eu não vou ter uma mudança nesse cenário. Não. Isso não é uma verdade absoluta. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela disse para mim, olha, o meu namorado melhorou. E ela disse, tá, mas ele não veio aqui. Eu disse, por que ele melhorou se ele não veio aqui? Ela disse, porque eu mudei meu comportamento com ele. Então perceba que uma mudança de uma das partes pode mexer na outra parte. E até a outra parte pode perceber que aquilo não vai funcionar mais e daí começar a acontecer essa mudança. Então é possível que uma única mudança eu brinco que eu faço terapia de casais com uma pessoa só. E isso realmente acontece, e acontece muito. A pessoa vai tomando consciência, vai mudando, e a outra parte vai mudando também. Mas é importante a gente entender nessas frases aí, porque isso pode ser uma forma da pessoa permanecer num relacionamento tóxico e nunca sair dele. Então sempre naquela esperança. Até que ponto isso é uma esperança ou até que ponto isso é uma ilusão infundamentada e que pode avançar para um feminicídio, por exemplo, né? Ou um homicídio, ou sei lá o que, alguma coisa dessa forma. Precisamos apostar no ser humano, claro, mas a gente precisa ter limites também, né? Até que ponto? Impor limites no começo do relacionamento pode evitar que se evolua para uma situação tóxica? E eu te faria uma outra pergunta. Por que impor limites? Será que o relacionamento já não está tóxico? Quando você começa a botar limites, cadê a admiração, a amorosidade? E cadê o comportamento de namoro, que seria aquela coisa gostosa, né? Você precisa impor limites, vamos tirar de marido e mulher e vamos colocar para amigos. Eu preciso colocar limites. Eu estou aqui com o Nelson aqui na minha frente, ele é meu amigo. Eu nunca precisei colocar, conheço o Nelson acho que faz uns 20 anos. Eu nunca precisei impor limites para o Nelson. E que eu saiba, ele também nunca precisou impor limites para mim, porque a gente tem uma relação de amizade que nunca necessitou disso, né? Então, impor limites é importante, sim, mas se você começa a impor limites, então vou botar tal coisa, já está mostrando que tem algo que não está fluindo muito bem. Por que essa necessidade de se impor limites? Será que é um relacionamento saudável? Será que essas pessoas estão gostando uma da outra? Porque hoje, Juscelia, a gente tem muito uma situação que não tem nada a ver com gostar, que eu tenho que carregar uma mulher do meu lado que eu possa mostrar, eu tenho que ter um carro bonito para mostrar para o Nelson. Eu tenho que ter uma esposa bonita, então eu saio com esse carro bonito para mostrar para o Nelson olhar para mim e dizer, nossa, o Davidson, olha o carrão dele, né? Eu tenho que carregar uma mulher bonita também para mostrar para ele. Nossa, olha só a mulher que ele tem, entende? Então, o que é isso? Estamos falando de objetos, poderia ser uma bicicleta bonita também, um outro objeto. Então, se a gente vai nessa linha do contrato que eu tenho que dizer que você só pode ter tantos quilos, que você não pode engravidar, que você não pode isso, que teu cabelo tem que ser assim, que não sei das quantas, estamos falando de um objeto. E os relacionamentos, eles estão caminhando muito para essa questão objetal cada vez mais. E não existe uma admiração, um amor, isso está se esvaindo cada dia mais. E aí a gente começa a perceber
e a responder o porquê de tantos relacionamentos tóxicos. E a outra pergunta que a gente faz é quando que a gente vai pensar nisso? Sabe, pensar em ter mais companheirismo do que, com todo respeito, uma fixação que é uma fixação animal, que é peito e bunda. Então eu quero uma mulher, ela tem que ter um peito bonito, uma bunda bonita, né? E isso por quê? Para poder ela reproduzir, para poder ela amamentar. Isso é coisa de animal. Nós somos animais, né? Mas nós temos neocórtex, nós temos um cérebro avançado que pode pensar que eu posso também. E se é só isso, desculpa usar esse termo chulos, mas quando esse peito e essa bunda cair, e aí, eu vou deixar de gostar dela? E cadê? Cadê o companheirismo? Ou no caso do marido também, né? Outros fatores que eu não vou entrar em detalhes que não temos mais tempo. Mas se a gente está focado numa questão que é objetal, nós estamos focados numa questão narcisista. E aí nós vamos ver muito de narcisismo dentro de relacionamento, de psicopatas e de uma estrutura que está fadada ao fracasso, sempre. Né? Não tem como, tem que haver companheirismo, tem que estar. Eu sempre digo que o ideal é que a gente tivesse, que todas as pessoas tivessem uma amante amiga, ou um amante amigo, sabe? Que alguém que é amigo e que dessa amizade partisse. Pense numa pessoa amiga, né? Aquela pessoa amiga é uma pessoa relacionamento saudável seria uma relação, em primeiro lugar, de amizade. Exatamente. Tinha que existir essa amizade. E você pensou, um amigo, você vai trair seu amigo? Não, cara, não vou trair. Eu gosto dele, acho legal. Então você vai querer... O que você vai querer fazer com esse... Você quer prejudicar ele? Você quer ter problemas? Não, é meu amigo, é minha amiga. Eu quero o melhor para essa pessoa. Entende? Essa deveria ser a estrutura num relacionamento saudável. E isso impediria desse relacionamento alcançar níveis tóxicos. Mas se eu vou na balada e eu vou escolher aquela mulher, primeiro que eu vou escolher bêbado, né? Isso é muito legal também, né? Então eu vou estar bêbado para escolher a mãe dos meus filhos, né? Então, eu vou escolher a mãe dos meus filhos, tem que estar bem alcoolizado. Isso é maravilhoso. E daí eu vou observar, peraí, mas como é que ela está vestida? Como é que... Esses são os meus parâmetros. E ao mesmo tempo também hoje uma visão, principalmente por parte das mulheres, de que elas têm que ter alta performance em tudo, sobre todas as formas, homens e mulheres. Eu atendo adolescentes tomando medicamentos como Viagra, tá? 16 anos, 15 anos, 16 anos, cara, tá explodindo o hormônio, para que essa pessoa precisa disso? Mas ele quer essa alta performance porque o mundo é da alta performance, é o que você vê na internet, é o que você vê na televisão, esse bombardeio todo, e que a gente tem que parar um pouco e pensar sobre tudo isso, né? É bastante coisa para se pensar. Bastante coisa para se pensar. Eu tenho, né, para a gente finalizar, eu tenho uma última pergunta, retomando o tema da nossa live de hoje, que tem como deixar um relacionamento tóxico? Você falou sobre esse reconhecer-se a si mesmo, assumir consciência das suas... aproveitando também para dar uma boa noite para a Saline, que está nos acompanhando aqui, né, agradecemos a sua participação. Vou aproveitar também, antes da última pergunta, para dar uma boa noite para minha sogra, que está de aniversário hoje, né? Tia Ju, estamos aí. Daqui a pouco estou aí também para tomar um cafezinho, né? Olha lá, já tem mais convidados aqui. Vou levar o Nelson também. Eu vou também, tô brincando. O Nelson vai também. Então, mas retomando, né, o nosso assunto, parabéns mais uma vez. A pessoa assumindo consciência de si mesma, que vou chamar leigamente que não sei, de empoderamento, seria a pessoa assumindo consciência das suas qualidades, das suas virtudes, o termo que eu não gosto, melhorando sua autoestima nesse sentido. Seria o primeiro passo para a porta de saída de um relacionamento tóxico? Boa. Eu acho que isso se enquadra muito bem, tá? Porque à medida que você tem consciência de que você pode sair dali, começa a sua abertura para, peraí, eu posso sair desse relacionamento. Esse é o primeiro passo, porque senão você fica naquela dependência. Então, concordo contigo. O primeiro passo é essa percepção de quem você é, tá? Não seria nenhum empoderamento fictício, uma coisa que eu vou montar, que eu vou me criar, mas não, peraí, eu já superei tantas coisas na minha vida, já passei por tantos problemas e alcancei soluções, então eu sou capaz disso também. E eu vou te dizer mais, pode ser que essa atitude salve o casamento. Porque daí a outra parte vai ter que pensar, peraí, mas
aonde que eu arranjo esse homem em outro lugar ou essa mulher em outro lugar? Será que eu também não preciso mudar? Eu atendo pessoas assim, sabe, que estavam ali por cima, né, agindo de uma forma tóxica, e quando perceberam essa questão da ruptura, peraí, eu não posso ficar sem essa mulher não. Realmente, agora eu reconheço que essa mulher ou que esse homem é o homem ou a mulher da minha vida. Talvez é aquela que eu conheci, né? Aquela que eu conheci, exatamente. E daí há um choque de consciência, e esse choque de consciência muitas vezes faz... E eu já tive pessoas, homens, que chegaram aqui para mim e que disseram, Davidson, você precisa me ajudar, porque eu não posso perder essa mulher. E eu fiz um monte de coisas erradas, mas agora eu quero acertar, eu preciso da tua ajuda, e como é que eu faço? Desse choque de consciência. Então perceba que aquilo que parece ser a ruptura do relacionamento pode se transformar no conserto de tudo. Existe isso também e é muito comum. Ou seja, precisamos, primeira coisa, olhar para a gente, autoconhecimento, do que eu sou capaz e do como que eu posso tocar a minha vida de forma saudável. Mas a pergunta inicial, se é possível, né, sair, sim, é possível. E como você falou, traduzindo aí o final da nossa conversa, eu acho que o principal realmente é você ter autoconhecimento, né? Começar a perceber quem você é, a maravilha que você que está nos assistindo é, né? É isso. Então, quero te agradecer a participação, né, como entrevistado. Eu agradeço a sua, né? Também, muito bom. Agradecer a vocês, né, que estão nos acompanhando também aqui através do TV Rio Mafra. E quem quiser pode mandar sugestões, né, para próximos assuntos aí que o Davidson vai nos responder. Né, a gente vai ter bastante alegria em poder fazer programas com o Davidson, em que vocês nos mandem perguntas, nos mandem sugestões, algum assunto que interessa para o nosso espectador, né? É muito melhor trazer sempre coisas que têm a ver com as dúvidas, né, dos nossos internautas aí. Então, agradecemos a participação das pessoas, agradeço a tua mais uma vez e desejamos aí uma boa noite a todo mundo que nos acompanha através do TV Rio Mafra. Obrigado. Muito obrigada a todos. E foi bom a conversa, gostei muito, Juscelia. Nossa, boa essa dinâmica, né? Vamos torcer que temos mais vezes, né? Sim. Eu estava pensando